Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Gutierrez, onde você encontra aqui resoluções de questões para concursos e também aulas para o fundamental, ensino médio, ensino superior e também para Enems vestibulares. Então, vem comigo que hoje o assunto é juros simples e juros compostos, onde a gente vai estar resolvendo aqui algumas questões da banca ADM Tech, uma banca aí que está sendo muito utilizada, principalmente aqui no Nordeste, sobretudo no estado de Pernambuco, para os concursos municipais aí afora. Então vem comigo, pega papel e caneta ou papel e um lápis e acompanha os exercícios que vai ser muito edificante para você. Simbora! Vamos lá. Né? Estamos aqui com a questão de São Bento do Muna, né? Para o cargo de assistente administrativo. Né? Vou colocar aqui em tela cheia para a gente poder resolver ela com mais calma. Bom, nessa questão, nós temos aí três afirmativas, né, como é de costume da banca. Ao invés de utilizar alternativas A, B, C e D para que você coloque a resposta, você deve julgar aí as afirmações 1, 2 ou 1, 2 e 3 para assim marcar uma alternativa correta. Né? Então, vamos lá. Primeira afirmação, né? Gosto de sempre começar aqui pela frase final. Ele fala assim: concluímos que o capital aplicado nas mesmas condições irá render um juro de R$ 8.000. O capital todo, né? O capital todo aplicado nessas condições. Que condições, né? Vamos ver. Sabendo que um quarto de um capital aplicado a juros simples com a taxa de 2% durante 5 meses rende R$ 2.000, então concluímos que o capital todo aplicado será 8.000. Bom, gente, quando nós estamos nos tratando de juros simples, a taxa de juros ela rende o mesmo valor todos os meses. Então, assim, ó, no início, ele está dizendo que está usando um quarto do valor. E se ele quer usar o valor todo, então quer dizer que será 4 vezes mais esse capital. Né? Então, na primeira afirmação, ó, vamos dizer que aqui no primeiro momento, ele está usando apenas um quarto do seu capital. No segundo momento, ele vai estar usando o capital todo, ou seja, 4 quartos, né, o capital todo. E para usar o capital todo é só multiplicar aquele valor por 4, né, vezes 4. E no juros simples, se você multiplicar um dos valores, né, seja o capital ou o tempo, os juros ele vai aumentar na mesma proporção. Né? Se você estudou os juros simples pela fórmula, onde você tem isso aqui, ó, J é igual a SIT, todas as variáveis aqui são diretamente proporcionais. Então, se você aumentar uma delas, no caso aí foi em 4 vezes o capital, todas, no caso os juros também irão aumentar 4 vezes. Se eu aumentar, por exemplo, a taxa 4 vezes mais, os juros também irão aumentar 4 vezes mais. Se eu aumentar o tempo 4 vezes mais, então os juros também irão aumentar 4 vezes mais. Por isso essa afirmação ela é verdadeira. Porque ó, ela disse que os juros era 2.000 e passou a ser R$ 8.000. Então ela é verdadeira. Se você ainda não ficou convencido disso, de que como todas as variáveis são diretamente proporcionais e realmente aumenta 4 vezes mais o capital, 4 vezes mais os juros. Eu vou fazer uma simulação aqui com um outro valor, tá? Eu vou apagar aqui o que eu acabei de escrever e vamos supor que seja R$ 100, tá? Vamos colocar um capital aqui de R$ 100. Se eu usar um quarto desse capital, né, ó, um quarto de 100, você vai ter R$ 25. E aí eu vou aplicar esses R$ 25 aqui na fórmula de juros para saber quanto vai render. Ó. R$ 25. Ele disse ali que é uma taxa de 2%, né, 2% vezes 5 meses. Vem para cá. Multiplicando tudo aqui, ó, eu vou ter aqui ó, 25 vezes 2, 50. 50 vezes 5 dá R$ 250, tá? Ó, 25 você também pode fazer 25 vezes 5, ou então 2 vezes 5 é 10, vezes 25, 250. Dividido então aqui por 100, é só voltar duas casas decimais, vai dar 2,50. Agora vamos usar o capital todo, tá? O capital todo era R$ 100, né? R$ 100 vezes 2% durante 5 meses.
Vamos lá, aqui eu posso cortar 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, vai ficar aí 2 vezes 5, 10. Se você observar agora as minhas duas respostas, né, ó, o 10 e o 2,50, realmente, ó, eu multipliquei o meu capital 4 vezes mais, ó, era 25 vezes 4 se tornou 100. Meus juros também aumentou em 4 vezes, ó, 2,50 virou 10. Então, veja só, eu fiz um exemplo com um valor menor para que você entenda que mesmo que você não calcule aqui, ó, na número 1, qual é esse capital que foi usado aqui em questão, é possível entender que ela é verdadeira, porque se você aumenta o capital em 4 vezes, os juros também irão aumentar nessa mesma proporção. Tudo bem? Então vamos para a próxima, né? A primeira, por enquanto, verdadeira. Número 2. Vou usar um pouquinho mais de espaço, né, nesse caso aqui. Vamos lá. Número 2. Uma taxa de 10% aplicada a juros compostos mensais, ó, compostos e mensais, por 3 meses, é equivalente a uma taxa trimestral de 33,1%. Mais uma vez, ó, se você não tem o valor, a gente pode utilizar o 100 como base. Então, vamos usar aqui um capital, só diminuir aqui a espessura da caneta. Vamos usar aqui um capital de R$100 e assim a gente pode calcular esses juros compostos. Então, vamos lá, ó, no primeiro mês, você vai ter os R$100 mais 10% de R$100, né? 10% de R$100 é R$10, né? Para você que não sabe, ó, se você precisar calcular 10% de qualquer coisa, é só voltar numa casa decimal, né? Então, ó, essa aqui vai ser sempre representando 10%. 100 mais 10 vai dar 110. Então, aqui, ó, no primeiro mês, nós temos R$110. Como estamos falando de juros compostos, nós temos que fazer mês a mês, tá bem? Então, no segundo mês, agora eu tenho que atualizar o valor para 110 e aumentar 10% disso. Então, 10% de 110 é R$11. Então, eu vou ter aqui, ó, 121. E no terceiro mês, vou pegar o valor atualizado, ó, R$121, mais 10% desse 121, que vai dar R$12,10. Somando tudo, nós chegamos em 133,1 reais. E é justamente o que ele pede, né? Ó, o meu valor inicial era R$100 e o meu montante foi para R$133, mostrando assim que o crescimento foi de 33,1%. Por quê? Porque eu utilizei R$100. Então, tudo que você calcula a partir de 100 é uma porcentagem. Então, essa questão aqui também é verdadeira, tá certo? Então, nós temos aí duas afirmações verdadeiras. Vamos para a número 3. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo e dar um pouquinho mais de espaço para a gente poder ter uma noção, tá certo? Vou pegar aqui o mouse, vou selecionar e diminuir um pouco para a gente poder ter um espaço ali para número 3. Isso. Número 3. Um valor de R$20.000 é aplicado a juros simples, com a taxa de 10% ao mês, em um trimestre, né? O trimestre são 3 meses. Vai render R$6.000 de juros. Então, é só a gente calcular agora quanto de juros isso vai dar. Vamos lá. R$20.000 vão ser acrescentados aí, ó, 10% ao mês, 10%, durante 3 meses. Como estamos falando de juros compostos, você só precisa multiplicar, né, o cálculo da porcentagem pelo tempo, tá? Ou utilizar aquela formulinha J igual a SIC, né? Vou deixar ela aqui, ó. J igual a SIC, onde nós temos capital, a taxa de juros e o tempo. Só multiplicar tudo, bastando que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade. Então vamos lá, eu posso cancelar aqui, ó, 2 zeros por causa do 100. E a gente vai ter, ó, 200 vezes 10, 2.000. E 2.000 vezes 3 vão ter R$6.000 de juros, tornando assim a afirmação verdadeira também. Então, nós temos aí 3 afirmações verdadeiras, marcando assim a letra A. Todas as afirmativas estão corretas.
Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo ou deixa aqui um comentário para que a gente possa estar ali te ajudando. Mais uma questão, né? Aqui a questão ela é da Prefeitura de Ingazeira, foi no ano de 2023, também da banca ADM-Tec, né? A número 1 foi de São Bento do Una, 2024, e essa aqui de 2023. Vamos lá, número 1. Um valor de R$ 2.000 aplicado a juros simples com 10% ao mês em um trimestre rende 600 de juros. Olha, foi muito parecida com a questão anterior, porém os valores são bem diferentes, tá certo? E aqui também a mesma coisa, a número 2, aparecendo muito aqui com a número 2 aqui. Vocês vão ver aí que a ADM-Tec tem muito esse costume de usar valores parecidos ou também de utilizar contextos parecidos nas questões. Nesse caso aí foi de um ano para outro. Então, se você estudar pelas provas anteriores, você vai ter uma chance de acertar muito maior, para que você não perca tempo com conteúdos que não caem nas provas. Você vai se ligar pelo edital e estudar justamente por essas provas. Vamos lá, número 1. Dessa vez ele usou R$ 2.000, né? Ele pediu para a gente usar 2.000. Então, R$ 2.000 aplicado a juros simples, tá certo? Ó, juros simples. Os juros simples serão de 10% ao mês sobre 100 durante um trimestre, né? 3 meses. Eu vou poder aqui cortar 2 zeros. Lembrando que isso aqui a gente está calculando a quantidade em dinheiro de juros. E vamos lá, 20 vezes 10 dá 200 e 200 vezes 3 dá 600. Então a resposta é correta, é R$ 600 de juros, como afirmado aqui na questão, R$ 600 de juros, tornando então essa afirmação verdadeira. Vamos para a próxima. Um capital de R$ 1.000 agora a juros compostos, né? A diferença dos juros simples para os juros compostos é que os juros compostos você tem que calcular mês a mês, atualizando o valor, né? Então, essa atualização tem que ser feita com a continha de mais. Se aqui, ó, na número 1, voltando um pouquinho, né, eu quiser saber o montante, que é uma outra variável da matemática financeira, o montante é o valor final, certo? O valor final. Qual seria, por exemplo, o valor final dessa número 1? Pegar os meus 2.000 que foram investidos, né, o capital, e somar com os juros que eu acabei de calcular, R$ 600, então o montante é 2.600. Agora, nos juros compostos, a gente tem que fazer isso mês a mês, tá? Então, vou separar aqui, vou colocar aqui uns tracinhos, para a gente não misturar as questões. Então, vamos para o número 1. Número 2. R$ 1.000 dessa vez, aplicado a juros compostos. Então, no primeiro mês, vou colocar aqui primeiro mês, vamos ter os R$ 1.000 mais uma taxa de 10%. Então, sempre será 10% do valor atual, né, desse valor aqui de trás. 10% de 1.000, como eu falei para vocês anteriormente, é só voltar uma casa, fica R$ 100. Então, vamos ter 1.100. No segundo mês, eu tenho que pegar esse valor já atualizado, né, R$ 1.100, e aplicar novamente 10% de juros desse valor. Que não vai ser mais R$ 100, agora vão ser 110. Então, eu vou ter aí, ó, R$ 1.210. Depois, eu tenho um terceiro mês. E eu vou atualizar o valor, 1.210, e vou aplicar 10% a isso, né? Vai dar 121, né? Volta uma casinha para saber 10%. Né? Dúvidas sobre porcentagem ou fração, procura aqui no meu canal. Eu vou deixar também no comentário para que você possa assistir os vídeos sobre frações, números decimais e porcentagem. Somando, então, 1.210 com 121 dá R$ 1.321, assim como foi afirmado na questão, né? 1.331, perdão. Esqueci de somar aqui esses 10. 1.331, assim como a questão afirmou aqui acima, vai gerar 1.331 de montante. Então, se eu quiser dar uma dica aqui, para que você saiba essas palavrinhas, o capital é o valor inicial. Você precisa saber sobre essa linguagem, que vai estar sempre caindo nas provas. O montante já é o teu valor final.
Esse I que aparece nas fórmulas é sempre a taxa em porcentagem. E nós temos também o J para juros, que é justamente o quanto rende, né? Quando fala quanto rende, né? O rendimento. Rendimento, ele está falando de juros. Então, se numa questão estiver falando a palavra rendimento, você sabe que está se tratando de juros. Montante, capital, taxa e nós temos também o tempo. Só toma cuidado que esse tempo ele tem que estar de acordo com a taxa. Se a taxa é ao mês, então nosso tempo precisa estar em meses. Se a taxa é ao ano, precisa nosso tempo também estar em anos. E aí uma última dica para a gente encerrar o vídeo é o seguinte, se por exemplo, a tua taxa estiver lá, por exemplo, 3% ao ano, e o seu tempo estiver, digamos, 8 meses, você precisa transformar esse tempo para anos. Como um ano tem 12 meses, então a gente pode escrever simplesmente a fração 8 sobre 12 e utilizá-la nas fórmulas ou nas contas que você precisar. Então, se por exemplo for num juro simples, você vai colocar lá o capital vezes a taxa e na hora de colocar o tempo, coloca a tua fração. Se preferir ainda, você ainda pode simplificar essa fração, né? Que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, nesse caso aqui eu vou dividir por 4, para a gente poder ter uma fração um pouquinho menor. E aí, assim, os cálculos serão menores, né? 8 dividido para 4 dá 2 e 12 dividido para 4 dá 3. Então, 2/3 é até mais fácil de utilizar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga para poder ver mais. E não se esqueça de dar aquela curtida ou comentar uma sugestão para um próximo vídeo aqui sobre a banca ADM Tech. Um abraço, tenha um ótimo exercício e um bom raciocínio. Valeu!